Olá, gente. É com muito prazer que hoje estamos estreando um programa de entrevistas Kelly Convida. E hoje, honrosamente, estamos aqui com a doutora Viviane e a enfermeira Tassiana. Deixando claro que nós vamos debater o câncer, mas nós sabemos que o Outubro Rosa, ele faz alusão a esse tema que tem que ser muito debatido e tem que ser lembrado o ano inteiro. Apesar de que nós estamos hoje em novembro já, no mês de novembro, nós convidamos essas duas, a médica e a enfermeira que trabalha na área, para que ela nos diga, passe para nós as experiências delas e também fale o quanto é importante que esse tema seja debatido, o tema câncer em geral, o ano inteiro. Então, doutora Viviane, só para a gente relaxar um pouquinho, me diga uma coisa, o que fez você escolher a medicina e depois, posteriormente, a sua especialidade como cirurgiã plástica? Kelly, para mim é um prazer imenso estar aqui. A gente se conhece desde pequena, né? E é muito bom poder falar da minha profissão e de temas bem importantes para a população, tá? A medicina, eu nunca pensei em ser outra coisa a não ser médica. Eu sempre gostei muito de cuidar, né? E sempre gostei muito de estudar também. Isso eu lembro. Isso eu lembro bem. E a medicina veio como uma bênção assim na minha vida. E a cirurgia plástica veio em consequência disso. Eu queria sempre fazer cirurgia, não sabia que tipo de cirurgia e fui me encantando. Tive uma influência de uma cirurgiã plástica que eu ajudava quando era acadêmica, a doutora Sandra. E, assim, me incentivou bastante e eu, no final das contas, optei por fazer cirurgia plástica. Como hoje nós estamos falando, doutora, sobre o câncer, eu queria perguntar a você o seguinte, como é, assim, a sua vivência na reconstrução mamária, que é tão importante para as mulheres, né? Num momento tão difícil, né? Do câncer, de ser diagnosticada com câncer. E, em alguns casos, elas têm que passar pela cirurgia e a retirada de mama. Como você poderia nos passar essa experiência e dar algum conselho ou uma fala assim, positiva para essas mulheres? Antes de falar da reconstrução, a gente tem que falar do câncer de mama em si, né? A gente tem que entender, nós mulheres principalmente. Eu falei principalmente porque os homens também são acometidos de câncer de mama, né? Uma porcentagem muito pequena, 1%. Mas nós mulheres temos que nos amar e nos cuidar, né? Porque o câncer, ele é uma patologia que mais mata mulheres em todas as regiões do Brasil, tá? Exceto no norte, em que a principal causa de morte de mulheres é o câncer de colo do útero. Em todas as outras regiões é o câncer de mama. Você vê a importância a gente está aqui falando sobre isso, né? E o tratamento, ele vai depender de que estágio a mulher vai chegar a começar a fazer esse tratamento, né? Então, a importância da mulher se tocar, né, mensalmente, de fazer os exames preventivos, né, anualmente, de procurar o mastologista ou a ginecologista que está mais perto do que o mastologista, né? E depois que é feito o diagnóstico, dependendo do estágio em que essa patologia está, né, em que o câncer está, vão ocorrer vários tratamentos, que pode ser a retirada parcial da mama, a retirada total da mama. Aí é que entra o cirurgião plástico, né, nas reconstruções. Essas reconstruções podem ser com o próprio tecido mamário e próteses, com expansores, com retalhos, que a gente pode retirar da parte do abdômen ou das costas, junto com as próteses. E, doutora, dentro do que você está agora nos relatando, me diga uma coisa, essa reconstrução mamária, ela é garantida pelo SUS, né? A toda paciente que tem que passar por uma retirada parcial
ou total da mama, não é isso? Sim, o SUS garante, né, esse direito, é um direito da mulher, né, do paciente que vai fazer uma mastectomia total ou parcial, a reconstrução, que pode ser imediata ou tardia, né? Então garante tanto a cirurgia quanto as próteses, né? Assim como os planos de saúde também são obrigados a autorizar a reconstrução mamária após mastectomia. Agora, me fala o seguinte, doutora, me diz assim, uma experiência que você teve e que marcou tanto assim no lado sentimental, claro, mas assim, marcou de você ajudar aquela paciente e depois você vê a sensação dela, da autoestima estar bem melhor por ela não se ver assim, mutilada e sem o seio, né? É sempre uma experiência muito agradável você fazer uma reconstrução. Principalmente quando você consegue fazer essa reconstrução imediatamente após a retirada da mama, porque a paciente, ela não sai do centro cirúrgico sem a mama, né? Ela já sai com o volume, pelo menos um volume, naquela região onde foi retirada a mama, e depois, lógico, que se faz outros refinamentos, a reconstrução, a equalização da mama contralateral, a reconstrução do complexo areopapilar, né? O bico e a areola, né, que pode ser feito cirurgicamente ou através de tatuagem. Então, é uma sensação muito agradável, né, você devolver a autoestima para essas pacientes. Doutora Viviane, agradeço de novo. Nós vamos voltar ainda a falar com você, mas agora eu quero apresentar a vocês, que também é uma grande amiga, a Tassiana Aguiar, que é enfermeira. E eu vou pedir para a Tassiana iniciar também, dizendo para mim, para nós todos, o que levou ela também a escolher essa profissão. E eu quero que ela faça uma pontuação específica na experiência dela com crianças. Entendeu? Porque eu acompanho também seu trabalho e a gente esquece muito, né, doutora? Não é que esquece, é que não é tão debatido. Parece que você tem um pudor de falar do câncer na criança, porque é doloroso, né? Então, assim, você que tem essa experiência, eu queria que você iniciasse dizendo o que levou você a ser enfermeira e essa experiência que você tem. Primeiramente, é uma satisfação estar aqui conversando. Muito obrigada pelo convite. Escolher a oncologia, na verdade, a oncologia me escolheu. Eu me formei em enfermagem e logo em seguida eu tive a oportunidade, assim, me formei no dia 5, dia 14, já fui chamada para trabalhar na assistência e tive a oportunidade da oncologia me escolher. E, por incrível que pareça, minha avó tinha sido paciente da oncologia já recente, então, para mim, foi um desafio muito grande. E estou nessa caminhada há 12 anos já, né, como enfermeira oncológica. E, assim, eu aprendi muito e cresci muito enquanto ser humano, não só enquanto profissional, porque técnica a gente aprende todos os dias, né? E a gente escuta todos os dias e a gente debate todos os dias. E eu não só trabalho na área adulta, também fico na área infantil e é um prazer falar, apesar de ser muito doloroso o diagnóstico de câncer infantil, infanto-juvenil. Mas, assim, as experiências que eu tive e que eu alcancei ao longo da vida foram experiências que me tornaram um ser humano muito melhor. Então, assim, escolher a oncologia, trabalhar nessa área foi uma satisfação e, assim, uma experiência que me marcou muito. Tanto de câncer de adulto, tanto câncer adulto que foi uma colega de trabalho que diagnosticou um câncer de mama trabalhando com a gente e assim foi muito doloroso todo aquele diagnóstico e depois ela tratou e está bem, então foi uma satisfação tratar dela, cuidar dela e vê-la bem. E como criança, como você me pediu, assim, eu tenho inúmeras experiências, mas a gente sempre diz que quando a gente entra na oncologia, a gente adota uma criança, principalmente nessa oncologia pediátrica, né? A gente acaba adotando uma criança. E teve uma criança que me marcou muito. E olhe como ela foi sábia, assim, durante todo o tratamento dela, que me fez crescer. Num momento de muita dor, ela dentro do leito de UTI, de muito sofrimento, quando eu cheguei para visitá-la, ela tá lá muito sufocada, com muita insuficiência respiratória. Ela disse, por favor,
ele disse, na verdade, por favor, converse um pouco com a minha mãe, que ela hoje está precisando mais de mim mais de você do que eu. Então, aquilo ali, para mim, foi de uma grandeza, assim, extraordinária. Então, assim, tá nessa área, apesar de muita dor, ela me trouxe muito crescimento. Não só técnico, mas também como ser humano mesmo. Eu sou outra pessoa do que eu era 12 anos atrás. O médico e a enfermeira, ele está ali para dar um suporte que a família, às vezes, não está preparada para dar, emocionalmente, né? Então, assim, essa parte humanizada que vocês, profissionais da área de saúde, têm que passar e que hoje a gente tem que mudar, não é técnico, é realmente a empatia. Aquele paciente que está ali já totalmente fragilizado. Exatamente. Então, assim, é muito importante o trabalho de vocês. É muito lindo, é muito gratificante. Eu costumo dizer sempre que quem trabalha na área de saúde são anjos, né? São anjos. E, assim, nós todos só temos a agradecer a vocês da área de saúde, porque são profissões de suma importância, né? Então, assim, eu queria só que vocês fizessem, assim, umas considerações finais, de nos falar, assim, que vocês já falaram da satisfação, né, da alegria que muitas vezes, mesmo dentro desse cenário todo difícil, mas que são vividas, vivenciadas por vocês. A gente costuma sempre fazer festa para cada vitória do paciente, porque cada ciclo que passa, cada vitória, cada cura para a gente é uma cura nossa também, é uma satisfação nossa também. A gente, no nosso serviço, né, hoje eu trabalho na instituição privada e já trabalho também na instituição pública, a gente tenta fazer daquele momento único e especial. E não é só para eles, não pense que é cada vez mais. Eu escutei muito assim, tá? Se você precisa ser mais mecânica, você precisa sair mais dessa parte empática. Não sei se eu tratasse, eu sou essa e decidi ser essa para o resto da minha profissão e da minha missão, porque isso é realmente uma missão. E assim, eles tocarem o sino de uma cura, essa parte humanizada da gente trazer a família, a gente já reatou o casamento, a gente já favoreceu a autoestima, a gente estimulou o paciente que ficou careca, mas a família toda adotou isso. Então, assim, a tatuagem, hoje a gente sabe que, assim, a tecnologia, o avanço na medicina, ela ajuda bastante. Então, assim, é muito importante. O SUS está aí também, como a Kelly bem mencionou. É muito importante que as pessoas saibam dos seus direitos para poder correr atrás e para poder realmente recuperar. Porque, assim, eu costumo dizer que é uma doença que a gente, se for descoberta com antecedência, a gente tem 95% de chance de cura, no caso do câncer de mama, como os outros cânceres também a gente tem uma cura. Então, que as pessoas se cuidem, que mudem os hábitos, né, que procurem viver bem, viver em paz. E que, assim, vai conseguir a cura e a gente vai ter um bom tratamento e uma boa cura. Porque quando a gente diz que o paciente cura, a gente também se sente muito feliz com esse tratamento, com essa cura deste paciente. E, doutora Viviane, fala também assim, porque eu imagino, como ela falou, você que leva, né, através da reconstrução, como já foi dito, a autoestima, né? Como a gente já viu relatos de mulheres aí que não achou que a vida ia acabar ali. Então, fala pra gente isso e sua satisfação, porque eu acredito que você volta para casa na plenitude da felicidade total, naquele momento que você deixa sua paciente ali feliz. Diante dos depoimentos das próprios pacientes, né, realmente são experiências muito, muito fortes, né? Só para ilustrar, eu tenho uma paciente que voltou para uma revisão e ela chegou para mim e disse: você é um anjo na minha vida. Porque eu falei para ela exatamente tudo o que ela estava sentindo. Eu falei: isso não é para sua derrota, isso é para você ajudar outras pessoas. Entendeu? A possibilidade de você fazer um tratamento, você ficar curada, é um privilégio. Então, você tem que passar isso para outras pessoas. E, como a Tassiana falou, cada vez mais a gente não tem que se mecanizar, tem que ser mais humano, se humanizar, né? Então, porque às vezes o paciente vai no seu consultório ou vai no seu ambulatório, no hospital público, ele quer às vezes só conversar.
um abraço, entendeu? Então, a gente tem que ser médico de corpo e de alma também. De alma também. Né? E sempre levar uma palavra de esperança para o paciente. Que sempre tem, né, gente? Sempre tem esperança, né? Porque os pacientes às vezes acham que é o fim de tudo. Isso. E às vezes ali está o começo de alguma trajetória. Conversei aqui com essas mulheres maravilhosas que, como eu falei lá no início, são amigas pessoais, mas profissionais competentes. Deixando um recado a todos que a gente tem que se humanizar em todas as áreas. E a área da saúde, não podemos deixar de falar nesse momento agora de pandemia, né? Que graças a Deus está sendo amenizado, estamos aí nos vacinando e que é muito importante isso. Mas assim, como a doutora Viviane já falou, que já teve pessoas que não procuraram fazer o exame, não foram até o médico por estar com medo de se contaminar pelo Covid. Então, assim, vocês que estão em casa, vocês mulheres, pais, que muitas vezes, assim, eu acredito que fica querendo não enxergar que a criança está dando sinais que está algo errado e fica protelando a ida deles até vocês. Que, na verdade, abaixo de Deus, nós temos que entregar nossas vidas quando nós estamos precisando, necessitando, a vocês que são anjos da saúde. Então, eu agradeço muito a doutora Viviane, a enfermeira Tassiana. E em outro momento, nós vamos voltar com vocês aqui. Já se sintam convidadas, entendeu? Para nós debatermos outros assuntos, porque a saúde é imensa, né? Ela tem várias vertentes. E agradeço muito. E um beijo grande no coração de vocês, viu? E que Deus nos abençoe. Então é isso, gente. Obrigada.